Hoje nós estamos no capítulo 30 do livro de Números. O 30 vai falar acerca de votos. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá a observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas, se o pai, no dia em que tal souber desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela. Nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou o Senhor, lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar ainda sob seus votos, o dito irrefletido dos seus lábios, como que se a si mesma se obrigou, a seu marido, ouvindo calar-se para com ela no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas se o seu marido o desaprovar no dia em que ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito irrefletido dos seus lábios, como que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. O Senhor lhe a perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e a seu marido o souber e se calou para com ela, e lhe não desaprovou, todos os votos dela serão válidos, e lhe será preciso observar toda a abstinência a que a si mesma se obrigou. Porém, se o seu marido lhe anunciar no dia em que souber tudo quanto sair dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhe ordenou, e o Senhor perdoará a ela. Todo o voto e todo o juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o seu marido dia após dia se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se lhe anular, depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha, moça se ela estiver em casa de seu pai. E o capítulo 30 do livro de Números, ele vem estabelecendo diretrizes divinas sobre a santidade dos votos e juramentos. Então, esse capítulo ele destaca a importância da palavra empenhada diante de Deus. E ele vem também definindo regras claras de responsabilidade, porque devemos agir com responsabilidade, né? E aí, dependendo da posição familiar e autoridade, tipo pai ou marido, sobre quem fez a promessa. Então, esse capítulo vem mostrando isso, né? Nós vemos no contexto de Números capítulo 30, ele vem abordando os compromissos voluntários feitos com Deus, como ofertas, dedicação de tempo ou consagração. E ele enfatiza que a palavra dada a Deus ela não deve ser quebrada. Então, as leis de Números, capítulo 30, elas são divididas de acordo com o estado civil e a autoridade familiar. O homem, vamos ver o exemplo do homem. O homem que fizesse um voto ou um juramento, ele era obrigado a cumprir integralmente, agindo conforme a sua palavra. Mulheres solteiras na casa do pai, se uma mulher solteira fizesse um voto, cabia-lhe o pai decidir se o voto seria válido ou anulado. Se o pai soubesse e se calasse, o voto ele estava confirmado. O exemplo da mulher casada, né? Mulheres casadas. Mulheres casadas. O marido ele tinha autoridade para ratificar ou anular o voto da esposa no momento em que tomasse conhecimento dele. Se ele anulasse, o Senhor a perdoaria. Vamos ver o exemplo das viúvas e divorciadas. Elas eram totalmente responsáveis por cumprir seus votos, pois elas não estavam mais sob a autoridade de um marido. Significado espiritual desse capítulo. A aplicação principal e a principal lição de Números capítulo 30 é a seriedade das nossas palavras. Promessas feitas sem reflexão não agradam a Deus. Nós vemos que no Novo Testamento, Jesus ele reforça esse mesmo princípio de integridade. Em
Mateus capítulo 5, versículo 37. Ele vem ensinando que o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não. É sim, sim, não, não. Passou disso é procedência maligna. E quantas vezes a gente não faz votos ao Senhor e não cumpre, né? Então, a gente precisa vigiar nessa parte. A gente não pode fazer voto de tolo, né? A gente não pode fazer um voto e depois e quando recebe algo de Deus, a gente se esquece de cumprir ou vota algo ao Senhor e depois se arrepende. Então, a gente tem que vigiar nessa parte. Esse é o capítulo 30, falando sobre os votos e sobre a integridade de manter a nossa palavra. É isso.